Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão da unidade 4, Cultura e Política na Grécia Antiga. Nesse esquema, nós vamos perceber, vamos retomar vários pontos explorados em toda a unidade 4. E aí nós vamos reforçar os temas mais importantes que foram discutidos, tendo aí algumas questões que foram bastante importantes no estudo da unidade 4 sobre a Grécia Antiga. Aqui nós podemos ver como foi a formação, então, da Grécia Antiga. Nós vamos ver que a Grécia Antiga ficava num território da Península Balcânica. A organização social deles, nós vamos ver aí muito forte as polis, que eram as cidades-estado, que eram cidades independentes entre si. Nós vamos ver a organização política e social foi bastante diferente, Nas polis, a organização política e social era diferente e existia uma cultura que era compartilhada entre a maioria das polis. Aqui nós vemos sobre os Jogos Olímpicos, que existia a cidade de Olímpia. Era uma trégua, entre as guerras, nesse momento, quando eles praticavam os jogos. Era feita em homenagem aos deuses gregos, então cada modalidade, várias modalidades vão então homenagear um deus grego. E influência, os Jogos Olímpicos atuais sofrem influência dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Nós vamos ver que os gregos, eles possuem, então, um vasto trabalho nas artes, com o corpo humano em evidência, Nós vamos perceber isso em várias obras, o corpo humano sendo evidenciado. Os gregos também praticavam obras muito perfeitas na arquitetura, também praticavam a matemática, inclusive a geometria e numa precisão matemática. Também houve nesse momento bastante evolução e bastante pesquisas na área da medicina. E também os gregos são os grandes filósofos da antiguidade, que nós temos vários filósofos gregos que até hoje exercem influência na área da filosofia. São considerados aí os pais da filosofia. Os gregos, eles tinham essa questão do pensamento filosófico, as escolas gregas com bastante pensamento filosófico. E isso vai influenciar a nossa sociedade até os dias atuais. A religião grega, nós vamos ver que eles eram politeístas. O que significa isso? Acreditavam em vários deuses, que os deuses eles possuíam características bastante humanas, tinham bastante sentimentos humanos. Também nós vamos encontrar vários semideuses gregos e heróis, muitos heróis gregos. A cultura grega era bastante influenciada pela religião, pelas artes gregas. Nós vamos encontrar o teatro grego, como nós vimos no texto que nós lemos na aula anterior, literatura e a nossa disciplina de história, com grande influência dos gregos na nossa disciplina de história. Nós também estudamos a cidade de Atenas. Nós vimos que a sociedade dos atenienses era dividida entre os eupátridas e também nós vamos encontrar os metecos. Essa é uma pirâmide social da cidade de Atenas. Nós vamos encontrar os artesãos e camponeses e na base da pirâmide social dos atenienses nós vamos encontrar os escravos, os escravizados. Também nós estudamos sobre democracia, a cidadania para algumas pessoas da sociedade, Nós vamos ver que algumas pessoas tinham vários direitos e exerciam seu papel de cidadão. Os principais órgãos nós lemos foi a Eclésia, Bulê e Eleia.
O governo ateniense era uma monarquia, ela era oligárquica, mas eles respeitavam a democracia. A educação dos atenienses, os meninos, eles ficavam em casa até os 7 anos, depois eles iam para a escola entre 7 e 14 anos, eles estudavam leitura, poesia, oratória, matemática, história, ciências. As meninas, elas ficavam em casa e elas eram ensinadas pelas mulheres mais velhas. Elas não iam para a escola, mas elas possuíam, elas praticavam leitura, elas também estudavam matemática, música e tarefas domésticas. Aqui nós vemos como que era a sociedade na cidade de Esparta. Nós vamos ver que o governo era uma diarquia. Os principais órgãos da cidade de Esparta eram o Eforato, a Gerúsia e a Ápila. Nós lemos isso nos textos das páginas anteriores. A sociedade Atenas, então a pirâmide social, ela era formada pelos esparciatas, pelos periecos, e na base da pirâmide nós vamos encontrar os ilotas. A educação ateniense, os meninos, eles iam para acampamentos militares, que normalmente eram acampamentos em guerras, para que eles pudessem aprender. Nós vemos que a leitura e a escrita não eram estimuladas, para os meninos gregos. As meninas, elas eram criadas em casa e elas praticavam jogos, ginástica, dança, música e canto. Os conflitos que nós vimos na Grécia Antiga, nós vamos ver aí a Primeira Guerra Médica, que foi a invasão persa, foi feita, então, durante o governo do rei Dário. Nós vamos ver a união de várias cidades e estados, contra os atenienses. Nós vamos ver a Batalha de Maratona, que deu o nome, então, à corrida dos Jogos Olímpicos de Maratona. E nós vamos ver que houve, então, a vitória dos gregos. Na Segunda Guerra Médica, nós vamos ver que a nova invasão persa, durante o reinado do rei Xerxes, nós tivemos então aí a Confederação de Delos e também tivemos a guerra sendo vencida pelos gregos. Nós vamos ver a Guerra do Peloponeso, que foi entre a Confederação de Delos e a Liga de Peloponeso. Ela ocorreu entre Esparta e Atenas, Esparta e Tebas, e houve então um enfraquecimento das cidades-estados gregas. O que nós encontramos também na unidade 4 é o helenismo. Helenismo, então, que vai ser imposto quando a Macedônia domina a Grécia. Alexandre o Grande era, então, o rei macedônio. Nós vamos ver que houve expansão do território a respeito às outras culturas. Houve também fusões culturais, cobranças de impostos e respeito à autoridade imperial, que era a autoridade de Alexandre o Grande.